Ora, já estamos ao vivo. Muito boa noite. Este é o programa Good Vibes e hoje voltamos para mais uma edição. E nesta edição vamos estar à conversa com alguém que é do Porto, que aceitou amavelmente estar connosco. Ela chama-se Sandra Ribeiro, é coach, mentora e professora espiritual. E vai estar à conversa connosco para nos explicar o que é que resolveu fazer com 10 anos de experiência enquanto terapeuta, mas ela já explicará este percurso, e, de certa forma, talvez fazer um compilado de aprendizagens e de sabedoria num livro ao qual resolveu chamar A Escadaria da Consciência. E foi justamente por isso que resolvemos convidar a Sandra Ribeiro para estar à conversa connosco, para nos dar justamente na primeira pessoa desvendar um bocadinho o que é este livro, A Escadaria da Consciência, porquê a Escadaria da Consciência, o que é que ele traz, o que é que ele pode ser útil para todos nós. E deixo já também de forma pública o meu agradecimento à Sandra por ter aceito o convite para estar à conversa connosco, e estendo este agradecimento a todos os que nos estão a acompanhar e que vão acompanhar depois, e para aqueles que nos forem acompanhar e estiverem a ver, se quiserem colocar questões à Sandra, façam o favor de participar e teremos muito gosto em vos dar voz e vos colocar aqui à conversa connosco. Agora sim, Sandra Ribeiro, muito boa noite. Boa noite, Vitorino, e todos os que nos estiverem a acompanhar. Obrigado por teres aceito o convite, por estares aqui à conversa connosco. Mas antes de passarmos à conversa propriamente dita, há uma pergunta que é sempre feita no início e que, pelo menos para mim, faz todo sentido. Quem é a Sandra Ribeiro? Oh, grande pergunta, não é? Que pergunta... Bom, que havia tanto para dizer, ou se calhar não. Quem é a Sandra Ribeiro? Acho que foi a pergunta que me dirigiste. Foi, olha, primeiro, antes de mais, muito obrigada pelo teu trabalho, pelo convite e por me receberes aqui nesta tua casa, que acho que também é de todos nós um pouco. E obrigado mesmo. Então, quem é a Sandra Ribeiro? Bom, é uma pessoa muito simples. Eu gosto de dizer porque eu realmente o sou. Uma pessoa muito simples, mas que desde cedo, talvez, acho que desde muito jovem mesmo, compreender o ser humano sempre foi tudo que mais me motivou na vida, e é tudo muito do que move a minha vida. Portanto, é compreender o nosso funcionamento e como é que nós todos juntos podemos evoluir. É basicamente eu, talvez me traduzo nesta explicação. Mas antes de desculpa interromper, antes de seres terapeuta, por detrás da profissional, quem é a pessoa? Ok, então deixa lá quem é a pessoa, deixa ver o que é que eu posso responder a isso. Consegues-me ajudar? A pessoa em que sentido? Quem és tu? O que é que te move? O que é que te enche? O que é que te torna mais realizada, com a sensação de felicidade? Quem és tu? Não nos digas o que é que fazes, diz-nos quem és. Quem é que tu achas que és? Ok, já percebi. Obrigada. Sabes, eu agora estava a ouvir esse esclarecimento da questão e eu sabia lá o que é que te havia de responder, sabes? Quem eu sou profissionalmente e quem eu sou individualmente é uma coisa que está muito fundida. Eu, neste momento, não consigo quase separar, quer na minha vida pessoal, não, está bem, tenho uma vida normal, como toda a gente, quer na minha vida pessoal, e provavelmente aquilo que eu faço, que olho mais para mim hoje em dia, cada vez mais como missão de que trabalho só, ou carreira, digamos assim, está muito fundido. Por isso, aquilo que eu te disse, eu quase que responderia que é quem eu sou também aqui por trás. Não sei, desculpa, mas não sei se estou a fugir à pergunta, espero que não. Não. É um misto, realmente, aquilo que fazes acaba por ser também um bocadinho quem és, não é?
Mas quem me conhece sabe, olha, o meu filho está lá em cima, e se ele descesse aqui e pudesse, se calhar, auxiliar-me nesta resposta, ele sabe, ele que não é, que é uma das pessoas que mais lida comigo proximamente, ou pessoalmente, uma das, não é? Ele sabe que tudo que me move é matéria de consciência e sabe que tudo que eu posso estar a almoçar com ele e pronto, e por mim os meus mundos andam sempre aí, pessoalmente ou profissionalmente, podemos dizer. Muito bem. Eu escolhi aqui uma imagenzinha da tua página. Já agora, quem tiver interesse depois, se a Sandra quiser, pode deixar nesta publicação os seus endereços, através dos quais podem encontrar a Sandra Ribeiro. Volto a recordar que ela é coach, é terapeuta e professora espiritual. E aproveito isto para te questionar. Coach já se bate muito nesta temática há algum tempo. Penso que, de uma forma geral, quase toda a gente entende mais ou menos o que é um coach, terapeuta também. Professora espiritual, porquê? Boa pergunta, até porque ela vem mesmo nesta etapa que nós estamos também aqui a falar os dois. Eu 10 anos antes, não fazia ideia que 10 anos depois ia colocar isso no meu, talvez, descritivo de funções, que é assim mais que eu vejo, é que tudo que eu passei se calhar, muito do meu trabalho é mais sobre partilhar, ensinar matérias, aquelas matérias que não nos são ensinadas na escola nem na faculdade, e que são matérias para um grande número de pessoas, fora as pessoas que já se dedicam também a estudar estas matérias também, a explicar melhor e a ensinar um bocadinho sobre a nossa espiritualidade, não é? E sobre o que é que isso é, e como é que isso funciona, como é que nós funcionamos, e o que é que isso em nós significa. Portanto, essa designação, digamos, que está nas minhas funções, eu assumi porque eu, no fundo, já o estava a fazer há demasiados anos, só que não estava assumido. Digamos que o coaching era, de facto, e acabou por se tornar ao longo destes últimos anos quase um bocadinho, de alguma forma, se assim posso dizer, um bocadinho uma moda que, portanto muita gente hoje em dia já consegue. Ao contrário, a matéria, o assunto tornado o nome espiritual, ainda tem algum dogma na sociedade, e eu decidi assumir, porque efetivamente ele está a assumir isso em mim, na minha maneira como eu vivo, tudo que eu falo com os meus amigos pessoalmente e, claro, no meu trabalho, sem dúvida. Então, a pessoa espiritual é mesmo aquela pessoa que também ajuda a esclarecer, a ensinar. Não é uma palavra que tanto que eu gosto de ensinar, mas não deixa de ser. O que eu faço é partilhar coisas que eu compreendi sobre as matérias que estão invisíveis aos olhos físicos, não é? E, de facto, é muito também do que eu faço. Eu fazia isso já um bocadinho intercalado nas sessões, e agora, com os livros, com quem está a ser o primeiro, na realidade estou desejosa também por escrever o segundo, mas fica lá para a frente, hoje é sobre este, mas daí a ter assumido mesmo como professora espiritual. É alguém que, de facto, se dedica a passar alguns, posso dizer, fora a minha presunção, ensinamentos da área que nos parece invisível, não é? Mas que toda a gente sente, pelo menos no coração, que está presente em todos nós. Ok, muito bem. Então, este livro já tem algum tempo, Sandra? Olha, ele foi lançado em maio do ano passado, de 2022, foi o ano de lançamento. Foi um livro, foi lançado em maio, depois eu tenho andado a fazer tour por várias cidades em Portugal, a apresentá-lo, a falar, onde tenho dado a oportunidade, portanto, deixa eu consigo contextualizar aqui um bocadinho. Antes de eu lançar este livro, eu fui uma pessoa, eu não fiz o trajeto mais comum na área do coaching. Na área do coaching, talvez o que se tornou mais referenciado e conhecido foi a formação. Portanto, a formação nas empresas, a formação às pessoas, as certificações de coaching, e eu não fiz tanto esse percurso. No início ainda fiz um bocadinho, mas foi relativamente rápido até eu ficar apaixonada por atender individualmente e fazer o trabalho de gabinete. Ele é um trabalho, como é óbvio, mais, como é que eu vou dizer, mais de fundo, mais individual, é um trabalho feito à medida, mas para mim foi um amor muito grande e, de facto, eu fiz o trabalho de gabinete.
eu estive em gabinete 10 anos, eu atendi muitas pessoas, felizmente deram-me a honra trabalhar com elas, e este livro, portanto, vem completamente na sequência desse trabalho de gabinete, porque muito do que está aqui era já o que eu trabalhava com, a maneira como eu trabalhava com, aliás, o nome, em algum momento na nossa conversa se calhar vai surgir, tudo que está nele foi a experiência que eu ganhei com as pessoas no meu trabalho de atendimentos. Okay, muito bem. Não sei se perdi alguma coisa. Não, tranquilo. E como é que surgiu, digamos, a ideia de compilares todos esses saberes, no fundo, e arrogando-me a estar aqui a tentar adivinhar, no fundo esse livro é uma espécie de apanhado de todo o conhecimento que foste experienciando na prática com os teus clientes e toda a tua evolução ao nível de terapêutico, porque não deixa de ser. Como é que te surgiu a ideia de colocar tudo isso num livro? Quando e como? E já agora porquê? Ok, boa. Quando é que isso me surgiu? Já há muito tempo. Quem me conhece sabe que eu sempre gosto de escrever, já assim desde criança eu gostava de escrever cartas e postais e pronto. E mesmo até hoje, não é? Já tenho quase 50 anos, mas a minha família ainda recebe postais, meus amigos recebem postais, pronto. Foi uma coisa que sempre me caracterizou escrever. Pronto, o livro era mesmo só uma questão de tempo. Algumas pessoas até já me perguntaram se foi difícil, se os processos de escrita é difícil, e eu devo dizer que para mim não foi muito difícil, porque ele, efetivamente, a matéria estava demasiado já organizada dentro de mim, por causa do trabalho, e eu sabia, aliás, os meus próprios clientes diziam-me sempre, e quando é que vai pôr o livro? Porque eu às vezes, por exemplo, vamos imaginar, estava a falar de matérias de medos, ou de crenças, ou de pensamentos, de formas de pensar que limitam as pessoas, a falar sobre essas matérias, que faz sempre parte dos meus processos, e as pessoas diziam, mas quando é que põe assim livro para eu levar para casa e reforçar aquilo que nós trabalhamos aqui, pronto. Era só uma questão de tempo, a verdade é que eu efetivamente estava sempre a atender, às vezes houve alturas que eu atendia desde muito cedo até tarde, às vezes com hora do almoço incluída, e de facto foi mesmo no início da pandemia, que, como todos nós, recolhemos e ficamos com tudo um bocadinho em stand-by, e a maioria das pessoas da minha área rapidamente tiveram a fazer o trabalho online, mas eu passei por um processo de grande recolhimento interior e a primeira coisa que eu fiz foi escrever o livro. O livro só nasceu com um único objetivo. Eu percebi que a maneira como eu trabalhava com meus clientes era útil e os ajudava. E eu disse, isto tem que ser útil a outras pessoas. Se calhar, vamos imaginar, Vitorino, quando tu leres ou quando outras pessoas lerem e que ainda não o leram, vou encontrar aqui coisas que no fundo algumas delas já o sabem, mas pronto, cada pessoa tem a sua linguagem e a sua maneira de trabalhar e esta é a minha, não é? Toda o meu trabalho é à volta de explicar como é que nós funcionamos em termos de consciência interior, pronto, que poderia ser outra palavra, eu poderia dizer que era consciência espiritual, porque no fundo eu descobri com os meus clientes, aliás, eu tenho dito isto nas apresentações e queria partilhar aqui contigo e com todos os que nos estão a ouvir. O que eu percebi com os meus clientes foi uma grande revolução para mim também. Eu não fui educada desta forma, ninguém me tinha ensinado, eu não tenho assim, como é que eu vou dizer, nenhuma influência próxima, a não ser eu, que acabei por ser eu, mesmo para a minha família, amigos, educo o meu filho desta forma. O que eu quero dizer é, tudo o que está ali acabou por ser também uma revolução para mim. O meu mundo virou completamente ao contrário, de dentro para fora, não é? E o livro é muito sobre isso. Foi essa a minha motivação, ele ser útil a outras pessoas que não só os meus clientes. Porque as matérias que estão lá era o que eu praticava em gabinete e era muito útil aos meus clientes. Por isso eu sabia que ele ia ser útil a outras pessoas. E é tudo que me move. As pessoas desejam muito sucesso e eu agradeço, as pessoas são simpaticíssimas, mas tudo que me move é... Às vezes as pessoas até me dizem assim, e vão achar isto engraçado, vão se rir desse lado. Quero comprar o teu livro para te ajudar. E eu disse assim, mas queres ler? E ele disse, não, sim, quando tiver tempo vou ler. Assim, não compres, compra só quando quiseres ler, porque para mim um livro parado é um livro sem vida. E então eu quero é que o livro seja lido, não porque é meu, mas mais no sentido que acredito que ele vai ser útil. Ok, desculpa ser um longo, olha, quando começo a falar... Não, tranquilo, é para isso estamos aqui, para falar.
Sandra, e como é que chegas ao título, A Escadaria da Consciência? Porquê a escadaria e porquê consciência, já agora? Boa pergunta. Também vão achar, se calhar, uma certa graça, porque o nome, aliás, não foi um nome que as editoras aderiram. Este é um livro que está a ser lançado como um livro de autor, mas felizmente tem estado a correr bem. Ele já vai na segunda tiragem. Em 5 meses passou a segunda, esgotou a primeira, e não era o título chavão do coaching, não era o, sei lá, o poder é teu, não tem mal nenhum, esses todos são muito válidos. E é verdade, eu confirmo e assino por baixo, o poder é de cada um de nós. Agora, este título não era aquele título mais... Houve algumas recusas do meu livro, por parte de editoras, porque não achavam comercial. Escadaria da consciência, o que é isto? Pronto, a escadaria da consciência eu explico muito simples como ele surgiu. Se houver clientes meus a ouvirem, vou estar a rir desse lado. Na realidade, há anos, este nome está comigo. Há anos que eu explico várias matérias, medos, crenças, através de uma escadaria. Todos os meus clientes têm um caderno, os processos fazem comigo, e eu tenho também um dossiê para cada um deles. E todos eles, há anos, claro que não foi logo de início, foi quando eu comecei a aprofundar e a ganhar mais experiência e a aprofundar as matérias, e eu passei a explicar, e de repente olhava para o meu caderno e comecei a explicar, começava a desenhar uma escadaria, e comecei a explicar várias matérias ali. Pronto, então os meus clientes têm esta escadaria, aliás, eu vou mostrar aqui, acho que se vê bem, portanto o livro chama-se, não é? Deixa eu ver, não, assim, a escadaria, e eu vou mostrar aqui uma coisa, portanto, ela tem algumas, mas estas, deixa eu ver se eu consigo, dá para ver bem, Vitorino? Dá, sim. Ok. Pronto, eu passei a desenhar durante anos para cada cliente, explicando a matéria que era importante para cada caso, através de uma escadaria. Pronto, então, a escadaria da consciência era já um nome que eu já dava em gabinete. E eu sempre soube que era este nome que eu devia pôr em livro. Claro que houve alguma no início, agora eu acho que toda a gente até, felizmente, até se tem identificado bastante, mas no início ainda houve algumas resistências porque queriam efetivamente que eu procurasse um nome mais comercial, mas a teoria que está cá dentro é uma teoria que tem este nome, é uma teoria que tem por base uma escadaria evolutiva do ser humano que toda funciona através da consciência. E porquê a escadaria e porquê a consciência? Que penso que foi também o que me tinhas perguntado. A escadaria porque eu percebi que nós todos estamos em fases evolutivas diferentes. E a melhor metáfora que eu arranjei para explicar isso às pessoas de uma forma simples era uma escadaria. Vamos imaginar que estamos numa escadaria, mas já não é, eu explico no livro, mas já não é da idade, não é só porque estamos a evoluir de idade, e também não é a evolução de uma sociedade, digamos assim, tal como ela existe agora, também não é a evolução da carreira ou do sucesso, que é agora eu ainda não tenho muito, mas estou a caminho de ter mais, também não estamos a falar disso. Estamos a falar de uma escadaria que está sempre na base de cada um de nós, que está a trabalhar-nos tudo, e por isso é que nas nossas matérias que as pessoas ligam mais à área do desenvolvimento pessoal ou desenvolvimento humano ou espiritualidade, são vários nomes que podem compor toda esta área que trabalho e trabalhamos. Portanto, o que eu consegui comprovar com cliente após cliente, a vir-me com certas matérias, a questionar a ordem das coisas tal como as coisas estavam a funcionar até agora, a já não se identificarem no funcionamento das empresas como elas estavam a funcionar, ou a questionar-se o que é que vieram cá por fazer. As questões eram demasiado repetitivas para eu não perceber que havia um padrão aqui muito importante que está a afetar o ser humano, a maior parte do ser humano, na realidade é todo ser humano, mesmo ele não tendo consciência também está nessa escadaria, cada um. Pronto, então a escadaria tem a ver com a maneira como eu explico, cada um de nós está em etapas diferentes, em degraus diferentes e evolutivos, mas isso não estamos a falar de evolução de uns são mais, outros são menos. Isto agora já vou entrar com a segunda palavra. Porque aqui é uma evolução, é uma escadaria que está a falar sobre consciência interior, ela é interior, a consciência é uma palavra
uma palavra muito antiga, não é? Eu tenho explicado isto nas apresentações e toda a gente, eu lembro que nos Açores um senhor me disse assim, foi no final da apresentação, felizmente ela tinha corrido muito bem, e o senhor disse assim, menina, ainda bem que vem cá, ainda bem que a trouxeram cá, porque estes temas são muito importantes. É um senhor lá da localidade, e ele disse, mas sabe, vou-lhe dizer uma coisa, isso da consciência é uma coisa que já existe há muito tempo, não é agora, porque a menina escreveu este livro. E ele usou expressões que nós todos conhecemos, e eu reforcei completamente, até dei graças por aquela intervenção dele, porque a consciência, ela é uma matéria que está connosco desde que sempre. Por isso é que nós usamos expressões como se isso está na tua consciência, se consegues dormir de consciência tranquila, pronto, a palavra consciência já está aqui dentro de nós. E nós todos, quando pensamos nela, sabemos o que significa. Pronto, o que é que eu percebi? Agora vou juntar, só para explicar o resto do título. O que eu percebi é que nós todos estávamos numa evolução de consciência. Nós não estávamos só numa evolução material e de carreira e de sucesso e de dinheiro ou o que fosse, mas estávamos completamente a evoluir o ser humano que cada um de nós é. Claro que, para isso, nós passamos por várias experiências, umas são relacionais, umas são familiares, outras são profissionais, e todas as matérias, no meu entender, estão a trabalhar a nossa evolução. Pronto, e isso eu explico aqui no livro. Portanto, e por isso eu dei o nome. Ela é uma escadaria, mas ela não está a falar está a falar da escadaria da nossa consciência. E depois eu tenho como subtítulo deste livro, que está logo por baixo do título, diz, e se o ser humano funcionasse ao contrário do que nos foi ensinado? Que foi o que eu percebi, foi o que eu comprovei. Eu comprovei com o meu trabalho, porque foi comprovado por tantas pessoas que eu atendi. Eu podia fazer uma estatística, podia começar a passar dados os cientistas costumam gostar e apreciar, e eu compreendo. O que eu quero dizer é, então essa é a grande questão que eu trago logo na capa, é escadaria da consciência, as pessoas começam a questionar o que será isso, e eu digo, e se o ser humano funcionasse ao contrário? Porque tudo o que eu comprovei foi, como eu disse há pouco, repetindo-me, foi muito revolucionário para mim, mas eu comprovei que o ser humano funcionava ao contrário do que eu fui educada. Eu fui educada para um trabalho, para ganhar dinheiro, para sustentar a minha família, e quando eu começo a lidar com estas matérias do funcionamento do ser humano, eu comecei a perceber que afinal, foi que os meus clientes me ajudaram a provar, assim que queriam mudar uma coisa profissionalmente, nos relacionamentos, na família, no fundo eles tinham que primeiro mudar coisas em si, a maneira como estavam a lidar, ou se já tinham isso resolvido dentro de si, se mudavam de dentro. Normalmente havia um resultado quase, eu não vou dizer quase quântico, porque era quântico, cá fora alinhava muito os resultados exteriores no mundo físico, cá fora como nós o conhecemos. Portanto, a escadaria da consciência é sobre isto. Então, de certa forma, e usando aqui uma brincadeira, vou-lhe chamar uma provocação, quando tu te lembras, e de certa forma não te lembraste, foi uma coisa com a qual, e explicaste isso, trabalhas há imenso tempo, então a escadaria, no fundo, o teu trabalho, e é agora que vem a provocação, o teu trabalho é fazer com que as pessoas vão subindo degrau após degrau na sua própria evolução, como dizias há bocadinho, mas paradoxalmente se calhar descem os degraus para dentro de si, para irem ao fundo delas próprias, para se transformarem. É um bocadinho isso o teu trabalho? Bem, da minha perspectiva, compreendo a maneira como estás a fazer a questão. No meu entender, sim, ele vira para dentro, não desce para baixo, vira para dentro, vai buscar a informação em sítios diferentes, e isso, sem dúvida que o meu trabalho foi muito esse, foi ajudar as pessoas a virarem-se para dentro e para elas e tentarem compreender porque é que as coisas não estavam a acontecer, se quisessem alguma coisa cá fora, o que quer que seja em termos de objetivos, porque o coaching trabalha muito objetivos, o que é que tinham que trabalhar dentro primeiro, dentro de si, porque, por exemplo, vamos imaginar, a maior parte das pessoas às vezes lida com pensamentos muito limitadores quando quer mudar de vida, ou com pensamentos muito limitadores sobre a abundância na sua vida, por exemplo, ou o dinheiro, usando um nome mais prático que toda a gente se identifica, mas todos esses desafios não estão fora, eles estão dentro. Normalmente nós temos, porque fomos educados assim, maioritariamente, às vezes também já temos experiências ou uma história de vida que assim também
nos marcou de alguma forma, mas nós fomos muito educados para o exterior. O livro fala muito disso. Nós fomos muito educados para o exterior e não nos lembrávamos, porque eu acho que é uma das melhores palavras, o quanto o nosso verdadeiro poder era interior. Pronto. Porque não fomos educados, não tem mal nenhum, os nossos pais não eram da geração deles, a nossa geração, por exemplo, está a apanhar uma era, que eu falo muito no livro, que é a era, no meu entender, essa era da consciência, que muda os princípios todos face à era mais mental, ou era mais racional, ou material, que nós vivíamos, no meu entender, antes, que ainda coexiste com esta que está a acontecer agora, está a aparecer nova. Já agora é um segundo capítulo do livro, onde eu explico que, no meu entender, elas agora estão a coexistir, sendo que uma vai ruir e esta nova vai, e já está, nós os dois não estaríamos aqui, Vitorino, se esta era já nos estivesse a tomar conta de nós, com pessoas completamente dedicadas a querer saber mais, a unirem-se, a explicar, a passarem experiências mútuas, porque nós já estamos com essa consciência de que há mais e todos nós temos que contribuir. Que era uma forma de pensar completamente diferente da era anterior que nós vínhamos, que era uma era muito focada no exterior, muito focada na ambição, por exemplo, e com princípios opostos àqueles que é, no meu entender, a natureza do ser humano, que a natureza do ser humano é o equilíbrio a todos os níveis. Do bem-estar, o não lhe faltar nada. A era anterior é, se uns tivessem muitos e outros tivessem poucos, isso tanto faz, pronto, ganha aquele que... Mas, no fundo, eu acho que esta era vai mudar completamente as regras, este livro fala muito sobre isso, e daí esta escadaria, cada um de nós tem que fazer um trabalho, aliás, eu tenho dito isto, tenho reforçado muito isso, o trabalho, as pessoas estão à espera que o mundo mude, mas eu não acredito nisso. Eu estou à espera que cada pessoa mude, cada pessoa evolua, não é mude. Tenha mais consciência, retorne a hábitos saudáveis, bons, equilibrados, aquilo que lhe fizer feliz, o que quer que seja, o trabalho, para nós mudarmos o mundo, temos que evoluir individualmente. Portanto, o trabalho é individual. O meu livro nasce para ser útil como ferramenta, como um manual muito prático, já agora ele é um livro muito simples. O título até parece assim um grande chavão profundo, pronto, e é verdade que me é característico andar mais nessas matérias, mas ele é um livro muito simples, toda a gente que já o leu sabe disso, eu também sei, mas é para que essa simplicidade, de alguma forma, qualquer pessoa o possa ler e que essa informação chegue. Aliás, tem sido muito giro, Vitorino, se calhar vais gostar de saber que pessoas, sei lá, vamos imaginar, pessoas já reformadas, de uma idade que nós achamos avançada, mas a idade interior nunca é do corpo, no meu entender, mas pessoas jovens, pessoas de todas as gerações, neste momento já estão a ler o livro, dada a simplicidade também, talvez, da linguagem dele. Desculpa se eu já estou a falar demais, novamente. Não, tranquilo. Olha, Sandra, já vamos voltar aqui onde tinhas a conversa localizada. No entanto, eu queria voltar atrás, aproveitando esta interrupção para agradecer à Cristina Calçada, que nos está a acompanhar e nos disse olá, boa noite para os dois e bom programa. Obrigado por estares aí desse lado. Aproveito para relembrar que estamos à conversa com a Sandra Ribeiro, terapeuta, coach e professora espiritual. E estamos aqui a falar sobre o livro que ela escreveu, que se chama A Escadaria da Consciência. Se quiserem colocar questões sobre alguma coisa, façam um favor. Eu volto atrás na nossa conversa, Sandra, para te colocar duas questões. Uma é, há bocadinho falavas do porquê de teres escolhido esse tema para o teu livro, esse chavão, como lhe chamaste há bocadinho, que não era comercial. Então, foi uma escolha de coração ou de razão? Completamente, isso nem tenho dúvidas, é de 100% de coração. Eu esqueci as regras todas que me queriam de alguma forma incutir pela mente e eu sabia no coração que este era o nome, porque ele é um nome praticado há anos. Então, se ele é praticado há anos junto de pessoas que trabalham comigo e ele funciona, porque é que não haveria de funcionar com outras pessoas? Apesar de cá fora o mercado, vamos imaginar, mais comercial ou editorial ou, sei lá,
o que for, ainda não compreender-me, é natural, não, nem sequer, nem levaria de todo a mal o que quer que seja, a análise de quem quer que seja. Mas o teu propósito não foi que fosse um best-seller e sim um livro que servisse de partilha e de aprendizagem para as pessoas que o querem ler, não é? Aliás, achei muita graça há bocado teres dito que as pessoas estavam a dizer quando é que sai o teu livro e tal, e tu dizeres, mas vais ler assim quando tiver tempo, então não compres, compra só quando quiseres mesmo ler. E achei graça a isso porque para ti é mais importante que comprem o livro ou que leiam o livro? De certa maneira já o respondeste. Pois, sem dúvida que leiam. Eu até me arrepiei agora com a tua pergunta, porque ela é tão segura e certa para mim. Sem dúvida que leiam. Se não quiserem ler, sem dúvida que ofereçam. Se já leram e foi útil, sem dúvida que partilhem. Podem, uma vez, mal eu lancei o livro, uma senhora contactou-me e disse, olha, vi a publicação do seu livro, gostava tanto de o ler, mas não tenho possibilidades. Então eu mandei-lhe um livro e escrevi-lhe uma dedicatória e disse assim, olha, depois de ler o livro, faça-o passar para outras pessoas que também não o podem pagar, faça lá uma corrente de livro. Portanto, o livro, eu não interessa a quantidade que vou vender, o que eu queria é que quem o lesse fosse útil. Ele felizmente parece estar a ser, porque as pessoas têm-me escrito sobre ele desde o início, há pessoas que o leram relativamente rápido, e ele sem dúvida é para ler. As pessoas, é o que eu digo, as pessoas são muito queridas, são muito generosas e muito simpáticas. E desculpem, quem me estiver a ouvir, espero que não me entendam mal. Claro que eu agradeço sempre que o comprem, mas o que eu quero é que o leiam. Usufruam da sua mensagem e não propriamente só vender. E isso nos tempos que correm é admirável e há que dizê-lo. Temos connosco também a Luísa Sequeira, que nos dá as boas noites. Boas noites, Luísa Sequeira. Obrigado por estares aí desse lado. Eu queria colocar-te mais duas questões muito rapidamente. Onde é que podemos encontrar o livro da Sandra Ribeiro, A Escadaria da Consciência? Ok. O meu livro estava inicialmente só à venda no meu site, que é, se calhar depois tu partilhas, não sei se nos comentários, mas é www.sandra-ribeiro.com e depois se encontram lá o parâmetro do livro, que é /livro. Está à venda, portanto, no meu site, está à venda na UC, que é onde nós que somos mães e pais, normalmente compramos manuais para os nossos filhos também, mas pronto, toda a gente pensa que conhece, ou na maior parte das pessoas, e felizmente neste Natal foi uma grande prenda de Natal, ele entrou, não é comum em livros de autor, mas ele entrou nas lojas FNAC, físicas e online também, felizmente, no Natal. Foi uma prenda que a vida também me enviou para dar uma ajuda neste trabalho. Muito bem. Já estou aqui a colocar nos comentários da nossa conversa a Escadaria da Consciência. 2 pontos, pode ser encontrada no site sandra-ribeiro.com. Já está. E a outra questão que eu queria colocar acerca do livro era, para além do sítio onde as pessoas o podem encontrar, há bocado dizias que utilizavas uma linguagem simples, muito, e o próprio livro é de leitura fácil. Pretendias passar alguma mensagem específica ou é mesmo só uma partilha de conhecimentos e de saberes? Ou tinhas algum objetivo específico que o livro atingisse? A resposta a isso, de facto, está nas duas. Eu só queria, claro que o meu objetivo foi partilhar algo que já estava a ser praticado e estava a ter resultados muito positivos junto das pessoas, e eu sabia que se outras pessoas percebessem isso dessa forma, iriam conseguir aplicar na vida delas também, que não só as pessoas com quem que trabalhassem comigo. Pronto. Mas, sem dúvida e quem me conhece percebe, e se calhar, olha, quem mesmo tu que começas se calhar a falar um bocadinho mais, de percebendo também do meu jeito, que eu sou movida por algo, eu sou movida por nós todos, e sou movida pelo ser humano e pela nossa evolução, e sei que todos nós, o trabalho que fizemos impacta uns nos outros, sei que estamos todos ligados, e sim, sem dúvida que eu tenho um objetivo, posso dizer especial, mas ele não é especial, ele devia se calhar ser comum a nós todos, mas é dar o meu contributo da minha parte, daquilo que eu compreendi, daquilo que eu sei, daquilo que é a minha experiência, dar a minha parte, contributo para um alerta
para todos nós, de que nós não estávamos no caminho certo, não me entendam mal, mas todos nós de alguma forma sabemos isso, o stress, as doenças, nós já não nos identificarmos, a própria destruição do planeta que está a acontecer, portanto, que essa inconsciência, essa materialização e esse excesso de consumo, esse excesso de não estarmos atentos ao que é mais delicado e importante para nós, eu também quis dar o meu contributo, segundo a minha experiência. Há muitas pessoas já a despertar, felizmente, para uma consciência mais elevada, está bem? E que o caminho é, no meu entender, esse, em que vai novamente praticar valores que estão dentro de cada um de nós. Nós não precisamos de fazer nada, nem tirar nenhum curso XPTO, nem nenhuma fórmula em não sei quantos passos, de resgatar isso. Mas sim, de facto, temos que começar a dar mais atenção a essas matérias que até aqui não dávamos muito. Andamos mais focados noutras matérias. E pronto, tudo tem o seu tempo. O que eu sei, pela minha experiência, é que chegou o tempo, com certeza, de nós revelarmos outra consciência sobre nós próprios e sobre o todo. Porque isso vai desaguar nos nossos filhos, não é? Vai desaguar no mundo do futuro, que quem tem filhos e um dia vai ter netos, e pronto, é para eles que vamos deixar os mundos. Cabe-nos a nós pôr equilíbrio novamente nisto tudo. Portanto, sem dúvida que o livro tem também como é que eu vou dizer? As pessoas têm-me dito, algumas pessoas que me têm escrito, alguns leitores, ele é novamente uma esperança, um olhar e um modo de ver que abre a esperança novamente, que nós afinal vamos poder, há esperança para recuperarmos isto, eu tenho a certeza. Só que o caminho não é o caminho que estávamos a fazer antes, não é por aí. É com certeza que um caminho, primeiro, de reequilíbrio e de consciência interior, e o livro tem nesse sentido, Vitorino, se calhar é útil acrescentar nesta parte. O livro, ele tem uma linguagem simples porque talvez é o meu jeito. Essa maneira, é sempre assim que eu falo ou trabalho. E ele tem 10 princípios que eu percebi que, se nós os praticássemos individualmente, nós vamos evoluir mais rápido, a todos os níveis. E eu pus esses princípios, pus alguns exercícios práticos, as pessoas têm-me dito, e eu sempre achei assim, que ele é uma espécie de manual prático, só que é para matérias que não nos dão nas escolas. E isso estava a ser necessário, porque não há nenhum sítio, nem nas faculdades, apesar de já fazerem muito sobre, vamos imaginar, empreendedorismo, mesmo o coaching, não é? Que entre, hoje em dia, já em disciplinas, e mesmo a psicologia trabalha junto. O que eu quero dizer é que não há nenhum sítio, a não ser todas as pessoas que estão a trabalhar como nós, fora de organismos mais formais, não há nenhum sítio que nos ensine sobre isso. E então o livro é um manual prático, tem os tais 10 princípios, fala da tal mudança de eras que, no meu entender, estamos a acontecer, e a grande perspectiva de evolução que nós podemos ter. E eu acredito completamente nela. E a seguir às terapias da consciência vem aí o novo livro, não é? Há bocadinho disseste-nos que era o capítulo 2 deste. São outras experiências, sem dúvida. Outros saberes, é isso? Olha, na realidade é o seguimento deste, não há dúvida. E se este é fruto do trabalho de 10 anos das sessões, o outro foi fruto de um período muito introspectivo que eu passei na pandemia, em que eu não estava a contar, não foi nada planeado, mas na verdade tive um período de facto muito recolhido. De alguma forma consegui compreender e aceder, talvez todo este trabalho da consciência que eu faço já me estava a apontar o caminho de todos nós, em termos evoluídos. Mesmo hoje em dia, quando eu já falo deste livro e explico este livro nas apresentações, e mesmo aqui lá contigo, ele já tem uma mistura de muito do que vai-me surgir no outro, no que vai vir a seguir. Mas, no meu entender, é uma continuidade. Eu já falei dele num pequeno evento que organizei aqui no Porto. Tem a ver com sabedoria, que eu acho que a humanidade toda vai ter que resgatar. Sabedoria. Não estou a falar de inteligência, nós todos somos inteligentes, nem há questão, mas da verdadeira sabedoria é de onde vai vir o equilíbrio e o... Pronto. Mas ainda bem que falas nisso, porque deixas-me aqui a ponte perfeita para recentrar a conversa onde há bocadinho estavas. Olhando para o mundo atual,
E quando eu digo atual, inevitavelmente temos de olhar para todo este ruído, todos estes desafios que de repente estão cada vez mais óbvios do que nunca. A facilidade da ofensa, a facilidade da distração, a facilidade do medo. Quando tu, e quem te escutou até agora, e eu estava aqui a tentar absorver todas as palavras, nota-se que és uma pessoa otimista, não sei se será o termo certo, mas já podes Eu ralhar. sempre fui otimista, mas depois, a partir de certa idade, também juntei experiência a isso. Tu olhares para o mundo agora, e quando estás aqui a falar de consciência, dá a sensação de que o mundo está menos consciente. É ilusão ou é realidade, na tua perspectiva? Não é que seja ilusão, é só que, vou dizer assim esta palavra, o maior drama, ou maior turbulência, ou ruído, ou guerras, ou crises económicas, ou subida de preços e especulação e uns a ficarem milionários e novamente a crise económica a acontecer no mercado. Tudo isso está a acontecer porque é o ruir, no meu entender, são sinais de um sistema que, no meu entender, vai ruir, que é o sistema que vinha passado. Eu expliquei que o meu livro explica que, no meu entender, por aquilo que eu consegui comprovar, nós estamos numa transição completa de era. E eu explico lá que as pessoas vão ter que ter mente aberta, porque em qualquer revolução a mente do ser humano teve que mudar. E já foi assim na Revolução Industrial, quando viemos do campo para a cidade e tivemos que nos adaptar e viver em apartamentos e tudo isso, e aglomerados. Sempre que há uma mudança de era, o ser humano vai ter que mudar a mentalidade. E nós estamos numa mudança de era agora. As pessoas falam uma nova era, não é? New Earth, aliás, existem livros também sobre isso. Não é de agora, já dá muito tempo, mas, portanto, no meu entender, pela minha experiência, ainda no outro dia dizia isso num almoço de família, este é um sistema que vai ruir. E esses sinais que nós vemos que até parecem mais alarmistas, aliás, infelizmente, a comunicação social é grande canal para o alarme, não é? Só porque agarra as pessoas às televisões, mas há muito tudo, e é verdade, o que está a acontecer é uma crise que nós vemos, mas nós temos que conseguir olhar para as coisas para além só do que está visível. Nós temos que conseguir, nós temos que ver para além dos olhos, e há muitas coisas aqui a acontecer que são, em termos estruturais, em termos de evolução humana, também uma quebra, porque este ruído todo é sinal de disfunção. Num ser humano, normalmente é uma doença, numa sociedade são estas coisas. Por exemplo, não é só uma doença, podem ser outros tipos de crises, mas o que eu quero dizer é que nós temos que ver, em termos individuais, em termos coletivos, que há sinais que estão a criar disrupção, coisas que não estão a funcionar, que não estão a fazer o ser humano feliz, que não está a proteger o ser humano, que não está a cuidar do equilíbrio de todos por igual. Há uma data de coisas que eu minimamente, como eu disse, está explicado, o meu livro fala disso, nesse sentido, ele talvez tenha essa abrangência de ver o trabalho individual, mas também uma perspectiva mais global. A perspectiva global é falada no início e depois é que parte para o trabalho mais individual, que é para as pessoas perceberem, então eu, no todo, o que é que eu contribuo. Então, se cada ser humano, já agora, todas as guerras parariam logo, se cada ser humano fizesse o seu trabalho em termos de valores elevados e valores conscientes, e tivesse regras básicas espirituais, tipo não faças mal ao teu irmão, e irmão somos um bocadinho nós todos, porque não é? Todos estamos ligados. Então, se nós todos usássemos valores elevados, as guerras, por exemplo, não existiam. O que acontece é que vimos de uma era de grande ego, podemos dizer assim, não é? De grande de olharem só para o exterior, de identificação de quem é o poder, de quem é que manda mais, quem é que tem mais poder, quem é que... isso existe em termos individuais e nós sabemos, vemos na estrada, vemos nas escolas, vemos, não é? E existe em termos globais. Com as guerras, no seu exemplo, talvez pior exemplo, mas real, não é? Infelizmente. Não sei se ajudou. Sim. Eu quero colocar aqui uma pequena preocupação muito rapidamente.
estaremos numa crise económica ou numa crise de valores? Porque foi algo que falaste aí que eu acho que é muito importante. Falavas de valores e de resgatar valores. Esses valores que tu falaste em resgatar, estamos a falar de valores dos nossos pais ou até mais antigos? E valores, no meu entender, da nossa essência humana. Ok. Já não é só, não tem só a ver com um histórico geracional, porque ele tem a ver com a essência humana. Primeiro, se fôssemos à Gênese, nós temos na essência primeiro isso. E depois é que veio esse materialismo todo e todo este materialismo que agora não está na nossa realidade, para já. Mas se conseguíssemos fazer um exercício de pôr isso um bocadinho em stand-by, toda essa parte física material, o que sobra? Sobre a essência do ser humano. E, no meu entender, eu disse isto alguns em alguma terra que eu andei, penso que foi num Arcos de Valdez, talvez, eu disse, não há nada mais espiritual no ser humano, nada, do que valores elevados, nada. As pessoas têm muito dogma e tabu a falarem sobre espiritualidade, mas espiritualidade é isto, e toda a gente sabe o que é. É ser ético, é ser correto, é não ambicionar ter mais do que o outro, mas ajudar o próximo se ele precisar. Não há nada mais espiritual. Então, nós temos que resgatar. A crise económica é só uma pequena capa de uma crise fundamental de valores que estavam adormecidos. Eles estão lá. Todo o ser humano tem. Mesmo o ser humano que parece mais desviado neste momento. Mas eles estão adormecidos. Portanto, eles estão a usar. Portanto, vamos imaginar, é como se agora só estão, o que está a guiar algumas vidas, não é, humanas, é só a sua identificação com o que têm, o que são, o cargo que têm, o seu poder aparente. A sua identificação tem a ver com o ego, portanto, com o ego de uma identificação que a sua mente acredita que ele é tudo isso, só. Pronto, mas isso de facto é uma grande ilusão da mente já agora, é uma grande ilusão da mente, mas muitas pessoas óbvio que ainda não têm essa consciência. O que nós temos aqui é uma crise essencialmente de valores. Está a jogar tudo, a especulação de tudo, de preços, de casas, de terrenos, de negócios, de comida básica, de bens essenciais, tudo isso é só uma crise de valores que está na base. Agora eu vou tentar ser correta para toda a gente. Em todos esses sítios, os seres humanos têm um grande potencial evolutivo. Agora, todas as empresas, a política, eu não sabia que hoje íamos conversar sobre isto, nós não sabíamos o que é que ia surgir, mas ainda bem que trazemos, porque também são matérias que precisam ser faladas. O que eu quero dizer é que todo esse sistema, como nós vemos, não está a funcionar. Ele não está a funcionar porque ele não é movido por uma consciência elevada. Não funciona, as pessoas não se identificam, as pessoas deixam de votar, as empresas, as pessoas já se deixam de se identificar como estão a funcionar, não todas, felizmente há empresas que são um grande exemplo para nós, por exemplo em Portugal, eu acho que nós temos uma que podemos sempre dizer essa, pelo menos toda a gente diz bem, é impossível que aquilo não seja guiado por uma pessoa de uma evolução, de uma consciência extraordinária, que é por exemplo a empresa Delta, não é? Que me parece que tem um senhor de uma grande humanidade, por exemplo. Foi na beira, não é? Foi na beira. Estou a dizer mas por exemplo, como já houve na política, também já houve na política pessoas incríveis, não é? O Nelson Mandela é um político, o Martin Luther King é um político, são políticos, mas de consciência elevada, veem a diferença, não é? Mas então, é engraçado. Um impacto muito positivo no mundo. É engraçado termos chegado a este ponto da conversa, porque já agora sim, uma bicada muito rápida. Nos últimos tempos temos assistido até aos grandes grupos económicos terem-se, eu não diria surpreendido, mas terem, a propósito da crise, terem atribuído, por exemplo, alguns valores extras, agora recentemente, na altura de Natal, por exemplo, aos colaboradores. Isso para ti já é um sinal de que o sistema antigo está efetivamente a ruir e a aproximar-se de uma consciência diferente, de valores diferentes? Sim, em muitos sítios há grandes sinais de esperança, muitos sítios. Há grandes sinais de esperança em algumas empresas, há grandes sinais de esperança em pessoas que querem enverdar por contribuir para um mundo melhor, por exemplo,
não sei, na política neste momento, eu também não sou a pessoa melhor nesse sentido, porque eu não sou muito consumidora de televisão e, portanto, eu não estou assim tão a par das novas pessoas que possam eventualmente estar, mas não tenho dúvidas que no mundo inteiro, e vou falar disto em termos globais, eu não tenho dúvidas por causa desta era da consciência que está a puxar por todos nós, que em todas as áreas há luz de esperança. E sim, isso parece-me já um indicador de que há ali um humanismo e uma humanidade já a funcionar, que está a trabalhar através de empresários, das pessoas nos mais importantes, não é? Sim, sim. Há bocadinho falavas de levarmos a nossa consciência a ver além dos sentidos físicos, não foi bem assim que disseste, mas mais ou menos por aqui. Achas que o maior desafio do ser humano neste momento atual, onde repetindo-me também, onde cada vez há mais ruído, mais incerteza, há pouco tempo falávamos aqui neste programa com o Pedro Gomes a propósito de emoções e relações líquidas, um bocadinho aquele conceito de Zygmunt Bauman que falava do mundo líquido, em que tudo é muito volátil, muito rápido, aquilo que é agora, amanhã já não é. Nós no fundo estamos a viver uma altura em que, tal como dizias há bocadinho, o velho tem de ruir, tem de haver uma nova, um resgate de alguns valores que estão de certa maneira adormecidos, como dizias há bocadinho, e eu concordo. Achas que no meio deste ruído todo, desta incerteza toda, desta volatilidade toda, o maior desafio mesmo é o mergulho na consciência? Eu acho que vai ser o maior chamamento, não vai, se é um desafio, sim, nós quando gostamos muito, vamos imaginar, é como se nós estivéssemos muito rotinados e habituados, quase viciados, não é? Num sistema. Claro que é um desafio sair desse sistema rotinado e dizer assim, olha, mas o que vai trazer mais equilíbrio e sabedoria é um funcionamento sobre outros valores, ou que tu tens, mas que andam um bocadinho adormecidos. Sim, ele é um desafio sairmos de mudança de hábitos, mudança daquilo que nos move, não é? Como eu estava a dizer, a mim não me movem as vendas. Aliás, a minha família toda brinca comigo, assim, não tens sentido comercial nenhum. Eu disse, não estou preocupada com isso. Mas para todos até parece mal, brincadeira. Pois é, eu vou ser uma ovelha trasmalhada. Não, os meus colegas, eu tenho certeza que nós todas as profissões, tu, eu, todos somos muito importantes. Não há ninguém aqui, tenha a tableta que tiver em termos profissionais, que não esteja a ter um papel muito importante. E é bom levarmos isso em consideração. Porque hoje em dia, pronto, vamos imaginar, o coaching teve uma época muito forte, em que isto virou um bocadinho moda e toda a gente assinava como coaching baixo, sei lá, agora são as constelações, que também se tornou, agora também se está a tornar muito forte. Todos esses trabalhos são válidos, no meu entender, e como esses, outros mais tradicionais, eu tenho um profundo respeito por todos, acho que toda a gente está a dar o seu melhor na sua escadaria, e sei que nós todos, e é bom lembrar isso, Vitorino, todos os que nos estão a ouvir, todos os que depois vão ouvir a gravação, é bom levarem isso em consideração. Nunca ninguém acha que não tem um papel muito importante, porque tem. Esteja a fazer o que esteja a fazer. Até pode achar que tem uma vida muito simples, mas nessa vida muito simples, certeza que pode fazer a diferença e faz a diferença junto de alguém. E, portanto, é bom levarmos isso. Isso já é consciência. Isso é nós. As pessoas ficam a pensar, quem não é conhecido ou quem não tem, sei lá, agora um título no cartão de visita muito, sei lá, famoso, podemos dizer assim, sei lá. Mas que, então, essa pessoa não é muito importante. E em termos de consciência, não vai ser o que está no cartão de visita que interessa. Vai ser o ser humano que nós somos. O ser humano que vai ao supermercado, o ser humano que está dentro de casa, o ser humano que está a trabalhar. O ser humano é o que vai fazer a diferença. A era vai mudar completamente. Aquilo que era importante até agora, que eram, vamos imaginar, cargos, evolução de carreira, a casa que tinhas, o carro que tinhas, nós senhoras que somos um bocado, não é, também a estética, as medidas que tínhamos, pronto, o que eu quero dizer é que não quer dizer que agora nós temos que abandalhar tudo, mas é verdade que eu acredito que nós todos vamos para um caminho exteriormente
vai simplificar, no meu entender, porque interiormente vai enriquecer. Nós já somos ricos, só que não estávamos adormecidos. Desculpa, não sei se fugi um bocadinho à questão. Fugi, Não, será? eu acho que não, para mim não. Mas gostei desta tua frase. Nós não somos ricos, mas se calhar estávamos adormecidos. Foi isto que tu disseste? Portanto, nós somos já muito ricos em termos de consciência, na nossa essência, mas isso estava adormecido. Isso é que é muito importante as pessoas perceberem. Aquilo que estava a mover o ser humano eram mais matérias na era anterior, entende? E todos nós já passamos por isso, e todos nós já passamos por essa fase, e todos nós já ficamos preocupados mais com essas questões do exterior. Todos nós já passamos uma época assim. Mas, no meu entender, o nosso chamamento em termos de humanidade, e isso é individual como coletivo, e nota que eu nem sequer estou a falar de países, nem de agora da nossa cidade, porque eu acho que em termos de perspectiva isso não é importante, o importante é o todo. A nossa humanidade nesse sentido estava adormecida em termos de valores essenciais. Eles não eram muito passados nas escolas, nós como pais, eu retrato isso um bocado no livro, historicamente falando, nós desde bebés, desde crianças, passamos a ter métricas para atingir. Que notas tens, estás no quadro de honra, passamos a separar muitas pessoas pelas notas, os que têm boas notas é que são especiais, ou aparência, ou carros, ou casas, ou cargos no cartão de visita. E no meu entender, desculpa, não me entendam porque toda a gente não está a ouvir desse lado, quem está a ouvir desse lado, vamos imaginar que eu tenho deste lado um diretor de um banco, ou tenho deste lado sei lá, não sei, podemos dar exemplos, ajuda-me, Vitrine. Aquilo que nós mais tradicionalmente achávamos que eram cargos, pronto, que tinham mais importância eventualmente na sociedade. Isto não tanto agora, mas se calhar aqui há uns anos ainda era visto assim. Eu quero dizer a todos esses que eles são muito importantes, está bem? Não há ninguém que tenha um cargo elevado de responsabilidade num cartão de visita que seja, agora, segundo esta teoria da consciência, menos importante. O que eu quero dizer é que os cargos exteriores não vão ser muito importantes, no meu entender, em termos futuros. O que vai contar é a evolução que o ser humano tem. Então nós vamos poder apanhar alguém que tem uma vida muito simples e ser um ser humano de grande exemplo em quem o rodeia. E podemos apanhar uma pessoa que está num cargo de muita responsabilidade, que lida com muita gente e não está a ser um bom exemplo em termos de humanos. Pronto. Então nós podemos, por exemplo, apanhar situações como podemos apanhar alguém que está num grande cargo de responsabilidade, e vamos outra vez repetir-nos e dar o exemplo, por exemplo, do senhor Rui Naveiro, que parece um excelente exemplo, que já nas suas gerações a seguir, os netos, os filhos, os netos, todos já praticam aqueles valores. Agora, bem que bonito que isso é quando vem demonstrado que se nós formos humanos e podemos ser empresários de sucesso também. Mas a humanidade tem que estar lá, o valor tem que estar lá. E então aí é uma perspectiva completamente diferente. Eu penso que todas as empresas têm que fazer esse chamamento, todas as empresas têm que questionar isso, porque as empresas que não forem mais conscientes, no meu entender, é uma questão de tempo. Mas em termos empresariais ou em termos individuais e até mesmo sociais, a competitividade é a mãe de todos os males ou é usada de forma menos edificante? Pois, a competitividade é só um valor que está ligado à ambição, não é? A ambição de atingir mais números, mais sucesso para aquela estrutura ou organização, e a ambição é um dos valores mais da mente e não da essência. A ambição, por exemplo, não existe em termos de valores elevados. O que existe existe tudo para todos. Existe abundância para todos. E existe. Na era anterior, que eu chamo no meu livro de era mais mental, que está a ser movida mais pela mente do homem, a ambição é um valor da mente do homem, não é um valor da nossa essência. Aliás, se nós fizéssemos agora, fechássemos todos os olhos e pensássemos assim, ambição vem do coração ou vem da mente? Se nós fizéssemos este exercício, nós todos, qualquer empresário, tu e eu, saberíamos logo de onde vem a resposta. Então, com esse exercício relativamente simples, nós sabemos quais são os valores que nos devem mover. A missão, olha, eu penso, não sinto que seja um que me move a ser nada de especial, por exemplo. Mas se calhar podiam dizer, olha, mas falta de ambição não te vai levar a lado nenhum, mas isso é a era anterior que está a dizer, não é, no meu entender, a era da consciência que está a dizer. Já agora, se calhar as pessoas vão precisar desta esperança, peraí, se calhar vou acrescentar isto, vão gostar de saber. Em termos, se estamos a falar, a ambição é da era da mente,
Portanto, foi um conceito criado pela mente do homem. Não tem a ver com um valor elevado ou evoluído da nossa essência. Em termos da nossa essência, nós já somos abundantes. O que nós não fomos é educados para ver isso. Nós fomos educados para ver a carência, a falta, a desregulação que existe em camadas sociais. Nós estamos são muitos anos num sistema que está criado pelo homem, mas que não está a olhar para os valores, e então nós achamos que isso é que existe. Mas, no fundo, isso é uma ilusão da mente. No fundo, nós, na essência, somos já abundantes. E, claro que isto dá, claro, outra conversa entre nós, porque gostávamos de falar só disso e explicar. Nós, no fundo, a abundância, por exemplo, é um valor da nossa essência. E todas as pessoas que são generosas, agora, é muito bonito ver que as pessoas que são generosas, e passaram clientes para mim que provaram isso na prática, as pessoas que são muito generosas, que partilham, que oferecem, que dão aos outros, que compram coisas para ajudar outros, as pessoas que são generosas normalmente são sempre abundantes, nunca lhes falta nada. Nós não estamos habituados a ver isso, nós não fomos educados assim, então estamos num mundo, neste momento estamos numa luta de crenças, temos crenças dessa era que estão a condicionar a nossa forma de estar, de pensar e mesmo de agir, com quem nós realmente somos. Portanto, ela é uma luta interna que também acontece por causa da parte educacional, da influência social que temos, não é? Eu penso que isso, de alguma forma, está bem esclarecido neste livro, que eu lancei, este meu primeiro livro. E porque esse livro falava de uma escadaria para a consciência, ou a escadaria da consciência, mas agora brincando um bocadinho com o nome do teu livro, há dias eu li um trechozinho de um texto que não esqueci, porque achei muito engraçada a metáfora usada, que era, tu falavas há bocadinho de despertar e a pessoa que escrevia o texto dizia, agora não me recordo quem era o autor do texto, era um homem. Ele dizia que o despertar atual é quando nós pessoas, como os hamsters na rodinha, a correr que nem doidos, quando paramos e olhamos para aquilo e dizemos assim, que estupidez, o que é que eu estou aqui a fazer? Sim, basicamente é isso, é uma boa explicação. Achei tanta graça aquilo que quando, e agora transportando para a nossa conversa, quando tu dizes que todo o sistema que está de coisas naturalmente terá de ruir, a escadaria para a consciência passa por... E agora é a provocação, a parte da provocação, está bem? A escadaria para a consciência passa pelo despir ou pelo vestir? Completamente, a escadaria para a nossa evolução, de evolução humana ou evolução da consciência humana, passa por, no meu entender, sempre despir, ou até há um termo que eu costumo usar, que somos como uma cebola, temos que começar a descascar coisas que nos foram incutidas, que estão aqui a criar uma espécie de uma armadura, a dizer, olha, isto é assim que funciona, porque foi assim que eu vi toda a gente funcionar, e nós temos que ter a capacidade de questionar, de pôr em questão um modo de funcionar que não está a fazer feliz a humanidade, nem a trazer equilíbrio, e vê-se a vários níveis, não é? Então, um dos nossos trabalhos é despir mesmo isso, é descascar camadas de informação. Aliás, eu penso que escrevi isso no outro dia num postzinho, um dos nossos maiores trabalhos é ter a capacidade de descascar aquilo que já não faz sentido, é de pôr em questão, é de questionar, é de refletir, é de meditar mais sobre os assuntos, é de fazer o trabalho introspectivo de dentro e de questionar, mas será que esta rodinha, será que eu tenho mesmo que continuar aqui? Será que é assim que eu quero continuar a viver neste stress, meu Deus, que é agora o próximo cheque e o próximo salário e o próximo... e estou com medo que falhe tudo a seguir. Nós temos que ter a capacidade de ser aí. Agora, eu talvez possa dizer que eu só consigo explicar uma coisa a partir do momento que eu a integrei em mim, tá bem? Eu não consigo muito falar só de teorias positivas ou mesmo espirituais que eu li, eu só consigo, mas é a minha natureza, só consigo depois eu integrar. E eu queria dar talvez esperança a todos nós que estamos a fazer parte desta conversa, que assim que nós saímos que nos atrevemos a sair dessa, como chamaste, a rodinha do hamster, não é? Assim que temos a capacidade de parar e começar, será que eu vou andar sempre aqui? Será que eu posso parar esta roda? Abre um novo mundo,
muito melhor, muito mais sábio, muito mais equilibrado, muito mais bondoso e pacífico, com muita mais paz. Aquilo tudo que o ser humano anda à procura, de paz interior, de felicidade, de alegria, de abundância, está fora dessa rodinha. Essa rodinha não deixa ver. Enquanto apenas confiares no que os teus olhos físicos veem, as tuas tentativas de evolução são guiadas de forma limitada ou insuficiente. Sandra Ribeiro. É um post que eu escrevi para esta semana, penso eu. Sim, é mesmo isso. Enquanto nós estivermos guiados só com o que os olhos está a ver e não olhamos com o coração, que é um sítio de olhar, por exemplo, parece invisível, mas é o mais sábio. Só que esta linguagem ainda faz muita confusão às pessoas. Há pessoas que acham que falar de coração é uma coisa emocional. Não tem nada a ver com isso. É só que a sabedoria está alojada aí. Ela não está alojada na nossa cabeça, passa. Por exemplo, nós os dois estamos aqui hoje a falar. E a sabedoria passa através da maneira como estamos a falar, a comunicar, e através da nossa mente. Mas vem de um sítio mais profundo, vem de um sítio de dentro. Não vem porque eu estou aqui cheia de ideias e crenças minhas e quero passá-las. Aliás, eu escrevo no meu livro, até posso depois ler um bocadinho, leram numa apresentação e eu até digo, lido pelas pessoas fica muito melhor. Mas o que eu quero dizer é uma das coisas que eu mais digo aqui. Eu não estou aqui para incutir a minha teoria a ninguém. Mas estou para passar a experiência pela qual eu passei, que fez uma grande diferença na minha própria vida e nas pessoas com quem eu trabalhei, e eu tenho certeza que se praticarem vai fazer na vida das pessoas, mas só quando alguém se sentir, claro, pronto, preparado, com vontade de eu fazer esse caminho também, não é? O que é mais importante para ti hoje? Mesmo? Queres que eu responda à séria? Queres, não é? Claro. O que é mais importante para mim? Nós todos. Só isso é que me move. Eu tenho dito às pessoas que me são próximas que, com certeza, eu não vou ter uma vida tão comum ou tradicional, e enquanto eu tiver força nas pernas e voz e saúde, e provavelmente não vou ter reforma, porque enquanto eu tiver isso tudo, eu vou estar a tentar ser útil na minha área, não é? No meu trabalho, a nós todos. Já não estou muito preocupada comigo, sinceramente, sendo que eu faço parte do todo, não é? Portanto. Qual é, em termos de futuro, não é habitual eu questionar isto, mas pronto, já que me veio, eu vou questionar. Confia. Daqui a algum tempo, vês-te com muitos livros publicados, isso passa por ser alguma meta? Não. Olha, eu costumo dizer assim, eu tenho muita vontade de escrever o segundo, porque ele vai trazer um acrescento a este. Tenho mesmo muita vontade. Hoje de tarde, estava tarde nos meus pensamentos e estava a dizer assim, será que já está na hora de começar a escrever? Eu estou com muita vontade, portanto ele vai vir, isso já é certo para mim. Não tenho nenhuma ambição pessoal de ter muitos livros. Estes dois, sem dúvida, que tinham que vir e o segundo tem que nascer também. Mas eu não tenho nenhuma ambição pessoal de atingir. Aliás, este talvez tenha sido o primeiro ano, eu também estou numa fase um bocadinho particular, mas é o primeiro ano eu não tive necessidade nenhuma de escrever objetivos para mim. Vou continuar na caminhada, coisas que para mim já são muito importantes, como por exemplo também este segundo que está de vir, mas eu tenho que me dedicar muito primeiro a este, porque ele só por si este já é uma boa ferramenta de trabalho para as pessoas e eu tenho que fazer o meu trabalho e agradeço-te muito hoje o tempo que estás aqui a dedicar a esta nossa conversa, que está a permitir de alguma forma o trabalho, pronto, ajudar nessa caminhada e ajudar a chegar às pessoas e de alguma forma espero que nós o que estamos aqui a fazer que seja útil para alguém, que se nós hoje conseguimos que uma pessoa que está a ouvir de alguma forma já tenha ficado com a ideia que há mais que ela possa fazer por si e que vai isso contribuir para um mundo melhor, então nós os dois já cumprimos hoje a nossa missão. Sem dúvida. Sandra, muito mais haveria a falar, mas nós não estamos com pressa de ir embora porque somos ovelhas tresmalhadas e gostaríamos de andar por aí ainda mais algum tempo. Queria-te deixar um desafio final.
Para além de, se quiseres mencionar alguma coisa que eventualmente possa ter falhado e que consideres importante na nossa conversa, queria-te deixar o desafio final de deixares uma mensagem completamente ao teu critério para quem nos está a acompanhar e para quem vai ver depois o programa, quer aqui na minha página do Facebook, quer depois, a posteriori, também no meu canal de YouTube. Ok. Bom, eu disse uma coisa aqui, alguns no meio da nossa conversa, que talvez gostasse de reforçar agora na etapa final. Eu já o disse, é uma repetição, mas acho que é importante o suficiente para ser repetido. Eu queria que toda a gente soubesse que, pela minha experiência, eu não sei em que fase de vida está, em que etapa está, o que está a fazer, se está a passar uma crise ou se está a passar uma fase uma fase boa, pronto. O que eu quero dizer é que todas as pessoas, sem exceção, mesmo os que estão desviados ainda, ou que estão esquecidos do melhor do que são, mesmo pessoas que estejam, e não estou a falar com certeza de ninguém que nos está a ouvir, mas pronto, no mundo, das coisas menos boas que vemos acontecer, o que eu quero dizer é que toda a gente é muito importante. Mas para isso tem que assumir a responsabilidade de fazer algum trabalho individual, de perceber em si o que há para trabalhar e o que há para... nem gosto muito de falar o que há para evoluir, é mesmo mais descascar ou despir, como nós há pouco dissemos, é mais o que é que temos que retirar da nossa vida que já não faz sentido e o que é que temos que colocar lá na nossa vida como prioridade, que nos põe mais a brilhar, que faz de nós melhor ser humano todos os dias e como é que nós podemos evoluir continuamente. Pronto, então toda a gente é muito importante, mas tem que assumir a responsabilidade individual da sua evolução, porque nós precisamos disso. Porque se cada ser humano... aliás, vou usar uma frase que eu já escrevi também. Eu digo assim, sempre que um ser humano evolui o mundo já não fica igual. O mundo já evoluiu. Porque há mais um ser humano que é mais exemplo para nós. Então, eu só quero que vocês saibam todos, e por favor, levemos esta mensagem, e eu vou levar também em consideração, Vitorino leva para ti, todos que nos estão a ouvir, sejam estudantes, sejam profissional, seja uma mãe, seja um filho, seja quem for, uma avó, toda a gente é muito importante. Já agora, se calhar vão gostar de saber que o meu livro tem 10 princípios, o segundo, já fui a alguns sítios e vou agora... novamente em fevereiro, alguns sítios, já fui à casa dos avós em Marcanaveses, fui lá falar essencialmente do segundo princípio, que diz a nossa evolução não para com a idade. Era outro dogma que nós tínhamos, que com a idade nós já não evoluímos. Não. Eu costumo dizer assim, até o último sopro, estamos cá para evoluir. Pronto, para a nota final, deixo essa. Pronto, e... espero que de alguma forma tenhamos sido úteis. O livro é essencialmente uma ferramenta de trabalho, é um manual, e ele tem 3 coisas essenciais lá dentro. Pronto, talvez um primeiro contexto, mesmo de mim, um bocadinho da minha história, não é que seja muito importante isso. A segunda é que eu comecei a perceber nas sessões que nós estávamos a mudar. Os questionamentos eram completamente diferentes do que nós víamos antigamente e eu percebi que estávamos numa mudança de eras e foi as pessoas que me provaram isso na prática, não foi uma teoria que me saiu assim, e então eu percebi o que é que funcionava melhor para o ser humano evoluir. Pronto, e pelo menos 10, há mais, mas pelo menos 10 coisas dessas, talvez, no meu entender, umas das mais importantes estão no livro explicadas. Pronto, espero que torne uma ferramenta prática útil. Ok, Sandra, agradeço de coração pela disponibilidade, pela vontade, eu que agradeço. Por teres aceito o convite e teres estado aqui connosco à conversa, desvendando um bocadinho do que é o teu livro A Escadaria da Consciência e deixando também esta mensagem. Eu aproveito também para me despedir de todos e vou aproveitar as palavras da Sandra para dizer que ela estava a falar e eu estava-me a lembrar daquele discurso mítico do JFK, do John Fitzgerald Kennedy, o presidente americano que foi assassinado, em que ele dizia que não perguntes o que é que o teu país pode fazer por ti,
pergunta antes o que é que tu podes fazer pelo teu país. Pegando nas palavras da Sandra, que todos levemos daqui hoje desta conversa, acima de tudo, a capacidade de perceber que não é o mundo que vem ter connosco que está errado, a nossa perspectiva é que deve assumir a responsabilidade de ver o que é que está para além daquilo. Então, que todos consigamos pegar nestas palavras sábias da Sandra e efusivas também, mas simples, e consigamos não responsabilizar o mundo exterior por tudo o que nos acontece, mas perceber e começar a trazer essa responsabilidade de, ok, isto não está muito bem, porque é que não está muito bem? O que é que eu posso fazer de forma diferente? Levemos daqui esse abraço de coração da nossa convidada Sandra Ribeiro. Gratidão pela presença, gratidão a todos que nos acompanham. Muito. E muito obrigado, eu também. Que vão ver depois, grato eu pela presença. E de coração, gratidão e até uma próxima oportunidade, Sandra. Até uma próxima, Vitorino. Muito obrigado pelo teu trabalho. Estás garantidamente a fazer a diferença e é bom que saibas isso, está bem? É bom que alguém te lembre isso, porque no coração já o deves saber. Bem-ajas e muito obrigada por me incluires também na tua caminhada e aqui neste trabalho ao serviço, que foi o que com certeza aconteceu hoje. Somos juntos. Gratidão. Somos juntos. Obrigado, uma boa noite.